Aqui é o pastor Cassiano Antunes e vamos para mais uma devocional diária. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, porque os meus ossos estão abalados. Salmo 6, 2. Quando Davi escreveu este salmo, ele estava muito doente. O contexto dá a entender que ele tinha uma espécie de reumatismo, algum problema nos ossos sério, embora a expressão ossos abalados era usada naquele tempo para expressar também o momento de desânimo que as pessoas sofrem. Dá-se a impressão, então, que ele estava enfermo. Não sabemos exatamente qual é essa enfermidade, mas que o desânimo havia abatido a alma do nosso salmista. Mas o interessante aqui é que ele fazia uma interpretação errada da sua enfermidade. No primeiro verso do salmo, ele se dirige a Deus dizendo: "Não me castigues do teu furor." Davi estava doente porque Deus estava castigando a ele? Se você hoje está prostrado, por exemplo, no leito de dor, será que é porque Deus está bravo com você? Era isso que Davi inicialmente pensou, mas ele viu-se equivocado. Mas neste mundo, que hoje carrega o vírus, que é o vírus do pecado, não é qualquer vírus. A enfermidade não é um patrimônio exclusivo daqueles que desobedecem a Deus. Existem pessoas que adoecem porque não seguiram conselhos divinos para um viver saudável e nós temos que pensar que isso é verdade. Mas também existem pessoas que adoecem porque receberam de seus progenitores heranças genéticas, das quais não tem como escapar. Outros pagam o preço de viver num ambiente cada vez mais poluído e muitos sofrem porque o diabo participa diretamente trazendo mal nessas vidas, como no caso de Jó, por exemplo. Você já deve ter lido esse livro na Bíblia, o livro de Jó. Esse homem, Jó, era um homem fiel e íntegro, cujo corpo foi coberto por uma doença terrível, da cabeça aos pés, mas com o único fim de levá-lo a pensar que Deus era o causador dessa doença e dessas dores. O problema humano, então, aqui é que cada vez que acontece algo na nossa vida que seja duro, doloroso, inconscientemente, as pessoas relacionam a enfermidade com pecado e castigo divino, mas isso não é verdade. Preste atenção. É verdade que às vezes Deus permite que uma dor chegue. Nada acontece sem a permissão de Deus, mas Ele não é o originador de qualquer coisa que faça sofrer aqueles que o amam. Ao contrário, Deus quer nos ver felizes sim, apesar dos sofrimentos. Pense então novamente em Jó. O mal tocou a sua vida sim, mas Deus lhe devolveu tudo em dobro, porque Deus ele é justo e sempre cumpre as suas promessas. Nenhum filho fiel fica abandonado por Deus. Por isso, se você está enfrentando momentos difíceis, você deve dizer como Davi disse: peça compaixão do Senhor. Reconheça a sua debilidade. Nós somos frágeis. E peça que Deus te sare, porque Deus é maravilhoso. Como Deus livrou Davi muitas vezes, como Deus sarou Davi da sua debilidade, Deus é poderoso para nos livrar de todo o mal. Todo o sofrimento que nós temos aqui na terra é para que aprendamos a ser um pouquinho mais parecidos com Cristo e para que a igreja seja a resposta de Deus para o sofrimento humano. Vamos orar? Conecte-se com Deus. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a entender a Tua vontade e que saibamos que o Senhor não origina dor, mas o Senhor é um Deus de livramento. O Senhor é maravilhoso. Nós te amamos. Esta é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém e amém.